Minha enciclopédia de livros. Vamos abrir no livro de Juízes 1. Novas conquistas pela tribo. E sucedeu que depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra ele? E disse o Senhor: Judá subirá, eis que lhe dei esta terra nas suas mãos. Então disse Judá a Simeão: seu irmão sobe comigo à minha sorte, e pelejamos contra os cananeus. E também eu contigo subirei à sua sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu a sua mão os cananeus e os perizeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000. E acharam a Adonis-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra eles, e feriram aos cananeus e aos perizeus. Porém Adonis-Bezeque fugiu e o seguiu, e os prenderam, e lhe contaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adonis-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e os pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da mesa, assim como eu fiz. Assim Deus me pagou. E trocaram a Jerusalém, e morreu ali. Porque o filho de Judá pelejaram contra Jerusalém, e a tornaram, e feriram aos fios de espadas, e a cidade puseram a fogo. E depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus, que habitavam nas montanhas e no sul, e nas planícies. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom. Era, porém, dantes o nome de Hebrom, Quiriate-Arbá. E feriram a Sessai e a Ima, e a Talmai. E dela contra os moradores de Debir. E era diante os nomes de Debir, Quiriate-Sefer. E disse Calebe: quem ferir Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei minha filha a caça por mulher. E tornou-o Otinel, filho de Quenã, e o irmão de Calebe, mais novo do que ele. E Calebe lhe deu a sua filha a casar por mulher. E sucedeu que o vinho, ele a ela o persuadeu, para que o jumento saltando, e Calebe lhe disse: que é o que tens? E ela disse: dai-me uma benção, pois me deste uma terra seca. Dai-lhe também fonte das águas. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Também os filhos dos queneus, sogros de Moisés, subiram à cidade de Palmeira, com filhos de Judá, ao deserto de Judá, que está ao sul da Arade. Foram e habitaram com o povo. Foi-se, pois, Judá a Simeão e seu irmão, e feriram os cananeus que habitaram em Zefate, e totalmente destruíram, e chamando o nome dessa cidade de Ormã. Tornou mais Judá a Gaza com o seu terno, e Asquelon com o seu terno, e Ecrom com o seu terno. E foi Senhor com Judá, e desprovoou as suas montanhas. Porém não expeliu os moradores dos vales, porquanto tinham carros ferados. E deram Hebrom a Calebe, com Moisés, e disse. E dali expeliu os 3 filhos de Anak. Porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, até os que jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. E subiu também a casa de José a Betel, e foi o Senhor com eles. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dantes nome desta cidade Luz. E viram os espia a uns homens que saia da idade de Jerusalém. E lhe disseram: ora, mostra a entrada da cidade do céu, e usaremos contigo a beneficência. E mostrando-lhe a ele a entrada da cidade, feriram a cidade a fio a espada. Porém aquele homem e a sua família deixaram de ir. Então aquele homem
foi-se à terra dos heteus e edificou uma cidade e chamou o nome de Luz. Este é o nome até o dia de hoje. Nem Manassés expeliu os habitantes de Bezaque, com os lugares da jurisdição, nem os seus moradores de Dor, com lugares das suas jurisdições, nem aos moradores de Ibeão, com lugares da sua jurisdição, de nem moradores mendidos, com lugares de jurisdição, e quiseram os cananeus habitar a mesma terra. E sucederam quando Israel cobrou mais força, fez cananeus tributários, porém não o expeliu de Tom. Tampouco expeliu em Efraim cananeus que habitavam em Gezer. Antes, os cananeus habitavam no meio deles em Gezer. Tampouco expeliu Zebulon os moradores de Quirion, nem a moradores de Nalol. Porém, os cananeus habitavam no meio deles e foram tributários. Tampouco Asser expeliu aos moradores de Aco, nem aos moradores de Sidom, como nem a Labe, nem a Aquizib, nem a Elba, nem a Feca, nem a Reobe. Porém, os asseritas habitaram do meio dos cananeus, que habitaram na terra, porquanto os não expeliram. Tampouco Naphtali expeliu os moradores de Betém-Sem, nem os moradores de Betém-Anate, mas habitou o meio de cananeus e habitavam na terra. Porém, lhe foram tributários os moradores de Betê-Semém e Bete-Anate, e apertaram os amoreus aos filhos de Dan até as montanhas, porque nem os deixavam descer ao vale. Também os amoreus quiseram habitar nas montanhas de Eres, em Ajalon e Saalabim. Porém prevaleceu a mão da casa de José, e ficaram tributários, e foi termo do amoreu, desde a subida de Acabrim, desde a penha e dali para cima. Muito obrigado por assistir, porque Deus não pede para não julgarmos, mas Ele será o nosso juiz em qualquer momento. É sempre bom ler um livro, essa é a enciclopédia religiosa que eu recebi, honro quem me deu. E é muito especial porque eu ganhei de aniversário, a melhor coisa que eu poderia ganhar. É o meu computadorzinho, é aqui que eu aprendo tudo, todos os assuntos sobre animais, sobre Deus, sobre feitiços do bem, né? Boas orações, preces, sobre pessoas, sobre o mundo espiritual, sobre o português, sobre os povos e sobre a volta de Jesus, que é importante. Ele vai voltar, nos julgará ou nos salvará. Uns subirão, outros descerão. Vergonha eterna ou salvação eterna. Amém. Palavra dele.